Meditação da Paixão e Morte de Jesus. Retirada da obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Volume 10. Capítulo 605. Desespero e suicídio de Judas Iscariotes. Teria ainda podido salvar-se se tivesse se arrependido. 31 de março de 1944, Sexta-feira da Paixão, 2h da madrugada. Jesus diz: horrenda, mas não inútil. Há muita gente que crê que Judas cometeu uma falta pequena. Alguns chegam até a dizer que ele é um benemérito, porque sem ele a redenção não se teria realizado, e que por isso ele está justificado aos olhos de Deus. Em verdade eu vos digo que se o inferno ainda não existisse e não tivesse existido com os seus tormentos, teria sido criado para Judas, ainda mais horrendo e eterno, porque de todos os pecadores e condenados ele é o mais condenado e pecador. E para ele eternamente não haverá atenuação de condenação. O remorso o poderia ter salvado se ele tivesse transformado o remorso em arrependimento. Mas ele não quis arrepender-se, pois ao primeiro delito de traição, que era ainda perdoável por causa da grande misericórdia que é a minha amorosa fraqueza, ele ainda acrescentou as blasfêmias, as resistências às palavras da graça, que ainda lhe queriam falar através das recordações, através dos tremores, através do meu sangue e do meu manto, através de meu olhar, através dos sinais da instituição da Eucaristia, através das palavras de minha mãe. Ele resistiu a tudo. Ele quis resistir, assim como também quis maldizer, assim como quis suicidar-se. E é a vontade que se leva em conta nas coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Quando alguém cai sem vontade de cair, eu perdoo. Vê o caso de Pedro. Ele me negou. Por quê? Nem ele mesmo sabia exatamente o porquê. Seria um covarde, Pedro? Não, o meu Pedro não era um covarde. Contra a corte e os guardas do templo, ele tinha ousado ferir Malco para defender-me até para arriscar-se a ser morto por isso. Depois ele fugiu, sem ter tido a intenção de fazer aquilo. Depois ele negou, sem ter tido a intenção de fazer aquilo. Depois, porém, ele soube ficar comigo e prosseguir no caminho sangrento da cruz, pelo meu caminho, até chegar a ser morto na cruz. Ele soube muito bem dar testemunho de mim, até o ponto de chegar a ser morto por sua fé intrépida. Eu defendo meu Pedro. Seu extravio, ao negar-me, foi o último da sua humanidade. Mas é que sua vontade espiritual não lhe estava presente naqueles momentos. Obstruída pelo peso de sua natureza humana, estava dormindo. Quando despertou, não quis ficar no pecado e quis ser perfeita, e eu o perdoei imediatamente. Judas não quis. Tu dizes que ele parecia um louco e hidrófobo. O que ele tinha era uma raiva satânica. O seu terror ao ver o cão, um animal raro, especialmente em Jerusalém, o seu terror vem do fato de que se atribuía a Satanás, desde os tempos imemoriais, aparecer aos mortais sob aquela forma. Nos livros de magia se lê ainda que, hoje, que uma das formas preferidas por Satanás a fim de aparecer aos homens é a de um cão misterioso
ou de um gato, ou de um bode. Judas, já tomado pelo terror nascido nele pelo seu delito, convencido como estava de ser de Satanás pelo seu delito, chegou a ver Satanás naquele animal vadio. Quem é culpado vê em tudo sombras que amedrontam, e é sua consciência que os cria. Depois Satanás aumenta aquelas sombras que ainda poderiam dar arrependimento a um coração e as transforma em fantasmas horrendos que levam ao desespero. E o desespero leva ao último delito, o suicídio. Que vantagem há em jogar fora o preço da traição se esse despojamento é somente fruto da ira e não é valorizado por uma vontade reta de arrependimento? Pois, se assim fosse, despojar-se de frutos do mal se tornaria um ato meritório. Mas, do jeito que ele fez, não. Foi um sacrifício inútil. Minha mãe, e ela era a própria graça quando falava, e também tinha minha tesoureira que perdoava em meu nome, havia dito a ele: arrepende-te, Judas, ele perdoa. Oh, eu se tivesse perdoado. Se ele se tivesse jogado aos pés da mãe dizendo piedade, ela, a piedosa, o teria recolhido como a um ferido, e sobre as suas feridas satânicas pelas quais o inimigo lhe tinha inoculado o delito, teria derramado o seu pranto que salva e o teria trazido a mim, aos pés da cruz, segurando-o pela mão para que Satanás não o pudesse arrebatar, nem os discípulos feri-lo, e levado lá para que meu sangue caísse em primeiro lugar sobre ele, o maior dos pecadores. E ela teria sido a sacerdotisa admirável sobre o seu altar entre a pureza e a culpa, porque é mãe dos virgens e dos santos, mas também mãe dos pecadores. Mas ele não quis. Meditai no poder da vontade, da qual vós sois árbitros absolutos. Por ela podeis ter o céu ou o inferno. Meditai sobre o que quer dizer persistir na culpa. O crucificado, aquele que está com os braços abertos e pregados para dizer-vos que vos ama e que não pode ferir-vos porque os ama, prefere dizer que não vos pode abraçar, sua única dor porque estar pregado na cruz, mais do que ter a liberdade de punir-vos, o crucificado, objeto da divina esperança, para aqueles que se arrependem e o que querem ficar livres da culpa, torna-se para os impenitentes objeto de um tal horror que os faz blasfemar e usar de violência contra si mesmos. Assassinos de seu espírito e de seu corpo, por sua persistência na culpa. E o aspecto do manso que se deixou imolar, na esperança de salvá-los, assume a aparência de um espectro horroroso. Maria, tu te lamentaste desta visão, mas esta é a sexta-feira da paixão. Minha filha, tu deveis sofrer. Aos sofrimentos, por causa dos meus sofrimentos e os de Maria, deves unir os teus, pela amargura de ver os pecadores continuarem sendo pecadores. E se o nosso sofrimento é esse o nosso sofrimento, e deve ser o teu. Maria sofreu, e sofreu ainda por isso, como pelas minhas torturas. Por isso é que deves sofrer isto. Agora descansa.
Daqui a 3 horas serás toda minha e de minha mãe. Eu te abençoo, ó violeta da minha paixão, e pacificadora, e passiflora de Maria.